E aí, qual que é a ferramenta mais importante numa assistência técnica, né? Te fiz essa pergunta para ver se você tá com a cabeça no lugar aí. Então, pessoal, mostrei para vocês aqui alguns equipamentos, tá? 3 equipamentos basicamente aqui de ponta, né? Antes de tudo mais, para você que não me conhece, provavelmente você já me conhece, né? Pelo Instagram, você já me segue. Mas eu sou o Maico, tá? Eu trabalho com assistência técnica em videogames 16 anos, por aí, nessa faixa. Muito tempo, muito tempo. Comecei lá de baixo, quando as informações não eram tão espalhadas como é hoje. E comecei lá pela minha necessidade, né? Mas eu fiz questão de mostrar alguns equipamentos aqui que são de ponta. Existem outros, tá? Tem outros na bancada, mas eu peguei 3 aqui para dar de exemplo, né? Que é que geralmente o pessoal, né, olha mais. Máquina BGA, que tá aqui do ladinho ainda, não tá aparecendo no vídeo, mas tá aqui do ladinho ainda. Máquina BGA, estação de ar quente aqui, que é uma estação de ponta, tá? Tem outras marcas que também são de ponta, mas que é uma estação cara, tá? Um microscópio, que existem outros até bem mais caros, trinoculares, né? Eu utilizo esse digital aqui, que já é bem carinho. Coloquei o preço para vocês de tudo isso, tá? Por que que eu coloquei o preço disso e fiz a pergunta, né? De qual a principal ferramenta, né? Numa assistência técnica. Porque a resposta ela é muito simples, tá? A principal ferramenta de uma assistência técnica é o técnico, né? A máquina BGA não faz nada sem o técnico. A estação de ar quente, ela não faz nada sem o técnico, né? O microscópio não faz nada sem o técnico. É a mesma coisa que um carro sem motorista. O que é um carro se não existir motorista? É só um pedaço de entulho que não serve para nada, né? Então o que faz a mágica acontecer de fato é o técnico, né? Isso falando basicamente em manutenção, tá? Mas a gente vai muito além disso. A gente vai muito além de manutenção. Você quer se tornar um técnico em manutenção de videogames? Maravilha, beleza. Mas você vai parar por aí? Não. Você tem que sonhar um pouquinho mais alto. Você tem que ir um pouquinho mais alto. Então, por exemplo, por que eu falo isso para vocês? Porque quem começa a trabalhar com manutenção de videogames, você vai começar a pegar, né, um fluxo. Você vai pegar uma agilidade, você vai aprender, você vai começar a fazer game um atrás do outro, e você vai começar a ganhar uma grana muito boa. E tem gente que fica satisfeito com isso e tá tudo certo, tá? Porque você consegue uma grana legal mesmo aí, entre, sei lá, depende do quanto você trabalha, mas entre aí 8, 12 mil você faz tranquilamente, tá? Trabalhando com videogames, com assistência técnica de videogames, trabalhando da forma correta e trabalhando, né? Trabalhando. Porém, chega num momento que a gente fica preso ao nosso limite, que é o nosso tempo, né? Então o nosso tempo é o que limita a gente extrapolar um pouco mais, né, esses ganhos. E daí vem mais uma série de questões, né, que é como você ramifica isso, como é que você pode explorar um pouco mais isso, né? E o que eu estou trazendo para vocês hoje aqui é um projeto que eu já estou desenvolvendo há bastante tempo, tá? Que é o Hardware Pro. O Hardware Pro, ele trata-se de um conteúdo premium, tá? Para poucas pessoas, certo? Eu dei preferência para um pré-cadastro para as pessoas que já utilizavam o Athena Pro, que é um software que eu desenvolvi, tá? E a minha ideia é ter entre 20 e 30 pessoas, mas a minha meta é ter 20 pessoas dentro desse projeto, tá? Vou deixar aqui para vocês, ó, a imagenzinha de pré-cadastro. Eu já tenho 26 pessoas, tá? Isso não quer dizer que essas 26 pessoas vão entrar, mas já tem 26 pessoas, tá? Do que se trata esse projeto, tá, gente? Ele é um projeto muito completo, então ele vai desde a parte de manutenção de games, que é a espinha dorsal, né? Trabalhando muito a parte de diagnóstico. Então a gente vai ter, por exemplo, aula de diagnóstico, já expliquei isso para vocês, mas aula de diagnóstico que é só diagnóstico, não é o reparo, é o diagnóstico. A gente vai encontrar o componente defeituoso. Mas aí a gente tem a segunda aula, que é a aula de reparo, que a gente pega o mesmo equipamento e aí sim a gente faz a troca do componente defeituoso, tá? Isso para explicar de uma forma básica a parte, né, de manutenção de videogames. O conteúdo ele será tratado desde o Xbox Slim, tá? Então a partir do Xbox Slim até geração nova, PlayStation 5 e Xbox Series X, tá? Então eu tenho gravado muitas aulas aqui, tá? As aulas estão sendo gravadas todas em altíssima qualidade, né? Hoje eu tenho essa condição,
né? Então, são aulas gravadas em 4K, né? Com qualidade de áudio muito superior. Ó, eu estou utilizando esse microfone aqui, mas esse aqui é o quarto microfone que eu tenho. Eu tenho 4 tipos de microfones diferentes. Então, para cada aula eu utilizo o mais adequado. Alguns vocês vão ver eu de lapela aqui. Alguns vocês vão ver eu com esse microfone. Outros vocês vão ver com aquele microfone que parece de podcast. Então, depende muito da situação da aula, do contexto, né? Então, eu sempre tento trazer o melhor. Muitas das aulas terão mais de uma câmera, mais de um ângulo. Por exemplo, a última aula que eu gravei com 3 câmeras. Né? É o que dá um trabalho absurdo de edição, mas a intenção é trazer o melhor, certo? Então, basicamente, partilhamos do Xbox 360 até geração nova, certo? De uma forma muito específica e muito direcionado para diagnóstico. Essa é a parte de conteúdo de manutenção de videogames. Mas como eu falei, a gente quer extrapolar isso. Então, junto a isso, eu vou trabalhar muito também a parte de atendimento ao cliente, a parte de exploração de rede social, como é que você publica na rede social, o que você precisa fazer para ramificar esses negócios e para você conseguir extrapolar esses valores, né, como técnico, porque você, trabalhando com games, aprendendo a trabalhar com games, você se torna um técnico, né? Você começou a prestar serviço, você se torna um empreendedor. Como um empreendedor, você precisa expandir um pouco sua cabeça, certo? O projeto, né, Hardware Pro, ele vem de fato para ser com uma qualidade audiovisual muito melhor, tá? Com uma espinha dorsal muito bem traçada. Ele é um conteúdo que ele é para poucas pessoas, tá? Ele não é um conteúdo para muitas pessoas. Junto a ele a gente tem a nossa rádio MKS, que é a rádio de suporte. Então o suporte ele vai ser feito via Discord, certo? Como programações de rádio. Então é muito como programações de rádio mesmo, certo? O Hardware Pro também acompanhará o software Athena Pro, certo? Ah, Michael, mas eu já tenho o Athena Pro, inclusive eu fiz a inscrição por lá. Você que já tem o Athena Pro, você vai receber outro brinde, tá? Então vai ser outra coisa que você vai ganhar, que eu vou falar isso para vocês depois, certo? Então eu já tenho o Athena Pro. Você que não tem o Athena Pro, você vai receber o Athena Pro, beleza? O que mais que eu tinha para falar para vocês aqui? Então, basicamente, ele é um conteúdo de alta performance que não trata basicamente só de manutenção de videogames, mas de toda uma cultura que eu consegui construir aqui ao longo do tempo, né? Por exemplo, eu há muitos anos atrás, acho que foi lá por 2007 ou 2008, mais ou menos por aí, eu fiz, não lembro exato o ano, mas foi mais ou menos por aí, eu fiz um curso muito bom de linguagem de programação Java. Tá, eu fiz na época na Global Code em Florianópolis, que foi um curso muito pesado, muito forte, e que me possibilitou hoje criar o software Athena Pro. Então o conhecimento ele precisa ser expandido, né? E essa é a intenção desse conteúdo. Então nesse conteúdo, você não vai simplesmente aprender a trabalhar com videogames, tá? Você vai aprender toda uma cultura de como você ramifica as coisas, de como você vai crescer, de que forma você pode ser guiado para essa forma. É claro que cada um tem uma cabeça, cada um tem uma receita. A minha não é a única, mas a minha é uma que deu certo, tá? E que eu posso passar isso para vocês, tá? O valor desse conteúdo não é um valor baixo, tá? Não é um valor baixo, não é como outro conteúdo que eu tinha. Até porque ele é um conteúdo premium que está me dando muito trabalho. Acompanha a Athena Pro, tem toda uma questão de cultura. Eu estou passando para vocês aqui a minha vivência, a forma que eu faço, né? A forma que eu faço negócio, que eu fecho parceria com empresas, toda essa parte. Eu vou detalhar isso muito melhor para vocês, mas eu fiz questão de iniciar com ferramentas aqui, tá? Com os preços das ferramentas aqui, né? De ponta, para vocês terem uma ideia que o valor desse conteúdo ele é muito baixo, tá? Eu na época, aquele curso de linguagem de programação Java que eu falei para vocês, que eu fiz lá em 2008, 2009, na época eu paguei R$3.500. E R$3.500 em 2008, 2009 era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Aliás, não fui nem eu que paguei esse curso, tá? Foi minha mãe que me deu. Então, naquela época, né? Então, eu vou passar mais informações sobre preço
para quem se cadastrar no formulário, tá? Eu não vou abrir aqui preço porque esse conteúdo ele é premium e ele não é um produto que está na feira, certo? Então ele não é um produto que vai ser espalhado, quem entrar vai entrar, quem quiser vai entrar. Não é assim que funciona, tá? Então assim, serão poucas pessoas porque eu preciso estar próximo. Então não adianta eu querer encher e colocar 100 pessoas dentro, porque aí simplesmente eu não vou conseguir dar o suporte. A intenção desse conteúdo é uma imersão forte durante um ano, certo? Então a gente vai ter uma imersão muito forte durante um ano para acelerar o processo, né? Para fazer com que você consiga já construir as coisas, né? Nessa imersão muito forte. É óbvio que depois você vai continuar tendo acesso a esse conteúdo, mas a imersão de fato, né, é de um ano. E com um ano de imersão forte, você consegue fazer muita coisa, né? Tem uma frase que me marcou muito e que faz todo sentido, que é: a intensidade distorce o tempo. E é exatamente isso, tá, gente? Então, se você for muito intenso em alguma coisa, se você tiver uma intensidade muito forte em cima de algo que você está fazendo, você leva automaticamente menos tempo, né, para atingir alguns objetivos, né? Se você for trabalhar lá as suas 8 horas por dia e não parar para ler um livro, para fazer uma coisa, para pensar numa coisa diferente, você vai levar lá um tempo X. Agora, se você intensificar, você consegue isso com muito mais rapidez, certo? Então, a intensidade distorce o tempo, certo? Eu vou fazer o seguinte, tá? Como eu disse, esse produto ele não é feira, tá? Ele não é para qualquer um, certo? Se você tem interesse em saber mais informações, eu vou deixar no meu story aqui, tá? Aqui é um reel. Nos meus stories, eu vou colocar o link de um formulário, certo? Que é o mesmo formulário que eu mostrei aqui para vocês aqui, ó. Que tá aqui, ó. Que já tem 26 envios. É esse mesmo formulário. Se você tem a intenção de entrar para esse conteúdo muito forte, você clica no link ali, se cadastra nesse formulário que nós entraremos em contato com você. A partir daí, a gente vai dar mais informações sobre conteúdo, grade, sobre valor, sobre diversas coisas, tá? Por que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Hoje é dia 15 de julho, tá? A abertura desse conteúdo será no dia 15 de agosto, certo? Que é o meu aniversário de 40 anos, né? Então eu fiz questão de abrir ele no dia do meu aniversário de 40 anos, porque tem toda uma simbologia para mim, certo? E também vim fazer já antecipado esse vídeo, para a pessoa depois não chegar desavisada, tá? Porque o outro conteúdo que eu tinha era um conteúdo extremamente barato, tá? Esse conteúdo, ele é mais caro, tá? Então, ele é mais caro. O que eu posso dizer para vocês, ele é mais barato do que duas ferramentas que eu mostrei aqui. 2 equipamentos que eu mostrei aqui. Mas ele é pouca coisa, é mais barato, tá? Então, a estação VGA é, obviamente, muito mais cara. Mas o microscópio e a estação de ar quente, o preço é aproximado, tá? É mais barato, mas é aproximado. Então, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia de tudo que vai acontecer, de tudo que vai rolar, de como que vai rolar essa imersão, de como que vai ser essa comunicação, de quanto eu vou estar presente, de como vai funcionar de fato o suporte, de tudo isso, você vai nos meus stories, clica no link e se cadastra no formulário, certo? Beleza? Você que já me conhece, sabe que eu sou extremamente chato com conteúdo. Tanto que eu estou refazendo esse todo do zero, com uma qualidade audiovisual muito melhor, né? Então, você que tem interesse, não perde tempo, ou perde também, vai da sua cabeça, vai da sua escolha. O que eu posso dizer para vocês é que tem muito mais, né? A gente tem muito mais a explorar, né? Na área de games, ou em qualquer negócio que seja, mas falando aqui na nossa área, que é a área de games, a gente tem muito mais a explorar, a expandir, do que simplesmente consertar videogame, né? Isso que eu tô fazendo agora, por exemplo, é uma das formas, né? Então, tem muita coisa que dá pra gente trabalhar em cima e fazer com que as coisas trabalhem pra gente, sem a gente ter que botar a mão de fato. Então, eu vou explicar isso muito bem pra vocês, se você preencher o formulário e de fato tiver interesse, tá? Eu só tenho curiosidade. Não, dúvida você tem,
Se você pensa assim, ó, eu quero fazer e tenho dúvidas, não tenho certeza se eu vou fazer, mas tenho dúvidas. Manda o formulário, preenche o formulário. Agora, se você tá assim, não, eu só quero saber o que é, esquece. Esquece porque não vai funcionar, tá? Vai ter também um processo seletivo meu aqui, porque serão poucas vagas. A minha meta é colocar 20 pessoas, tá? Se muita gente mandar, a gente coloca 30, tá? Mas eu acredito que não. Minha meta é 20 pessoas, tá? No máximo, se explodir o mundo aqui, a gente coloca 30. Mas a ideia é colocar 20 pessoas. Então vai ter também um processo seletivo, que muita gente vai mandar a mensagem. Muita gente vai correr. Muita gente corre, muita gente vem só de curioso. Por isso que eu já estou falando, se você só está curioso, não preenche, certo? Não preenche, passa pro próximo aí, não tem problema nenhum, certo? Tá? Agora, se você quer ter uma visão diferente, quer aprender a cultura diferente, quer ver como o negócio funciona de fato, eu já tenho 16 anos de experiência e não é 16 anos de experiência na bancada. É 16 anos de experiência na bancada, 16 anos de experiência, pouco menos, no YouTube, agora com experiência no Instagram, com parcerias com empresas, com o desenvolvimento de software. Então eu tenho muita coisa para passar para vocês, tá? Tenho bastante experiência ampla de negócio, né? Então eu tenho bastante coisa para passar para vocês. E se você quer ser esse cara, quer seguir esse rumo, é claro que você não vai ser igual a mim, você vai ser diferente, você vai olhar minhas coisas e vai fazer do seu jeito. Talvez você tenha uma ideia, pega uma coisa minha e você, ó, isso aqui eu posso fazer um pouco diferente que vai ficar melhor, né? Cada um tem uma cabeça diferente. Mas se você quer ter essa base de como fazer negócios de fato e não somente consertar videogames, além de, consertar videogames, aí você preenche o formulário. Do contrário, por que sempre vem um mosquito quando eu tô gravando? Então, se você tem essa vontade, vai aqui nos meus stories, tem o link, você clicando no link, você vai ser direcionado para um formulário, não é página de venda, gente. Eu não estou trabalhando com páginas de venda. Esquece marketing digital, não estou fazendo isso. Você pode ver, não tem anúncio patrocinado aqui sobre isso. Não tem. Por quê? Porque é processo seletivo, certo? Então, assim, eu tenho que perceber que a pessoa realmente quer, porque eu gosto que os meus projetos deem certo. E para o meu projeto dar certo, você precisa dar certo. Para você dar certo, você precisa estar na sintonia do projeto, certo? Então, se você tem um interesse, mas tem dúvidas ainda, de como vai funcionar, eu quero saber mais sobre isso, vai no meu story, entra no formulário, preenche o formulário que nós vamos entrar em contato. Eu e a Aline, nós vamos entrar em contato com você e aí a gente vai tirar todas as dúvidas. Obviamente terão mais vídeos aqui, mais curtos do que esse, porque esse ficou muito comprido, Terão mais vídeos aqui explicando mais algumas coisinhas, mas basicamente era esse o recado, certo? Hardware Pro tá chegando, abre dia 15 de agosto, serão para poucas pessoas e é um conteúdo de alta performance, certo? Estamos conversados? Era essa dica que eu queria deixar aqui para vocês. Se você conseguiu assistir esse vídeo até agora, eu te dou os parabéns, porque ninguém consegue mais assistir um vídeo um pouco mais comprido, tá? Então, parabéns só por estar até aqui, já mostra muita coisa. E para quem saiu antes, bom, a gente já passou uma parte do pente, Então, é isso aí, pessoal, tamo junto. Qualquer dúvida, preenche o formulário, me manda um direct aí. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas aí nos stories também, você pode perguntar, mas não adianta perguntar valor, porque eu não vou falar valor ali nos stories, tá? Mas eu já dei a dica para vocês mais ou menos como é que vai funcionar isso aí. Até por isso eu tô lançando esse vídeo hoje, 30 dias antes da abertura, porque eu sei que as pessoas precisam se preparar, se organizar. É assim que funciona, Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Estamos aqui sob a supervisão de Einstein, que está aqui atrás. E vejo você aí logo em seguida, certo? Se interessou, vai lá nos meus stories. Fechou? É isso aí, tem que fazer o caminho, tá? Achou que ia estar aqui no vídeo fácil assim? Não, vai lá nos stories. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.